foco mesmo é o papel do Espírito Santo nisso tudo. A nossa missão aqui vai ser mergulhar nessas ideias, né? E tentar entender como, segundo essas fontes que a gente tem, o Espírito age. Tipo, como ele convence do erro, como transforma o caráter e como dá força para quem crê seguir em frente. Parece que a chave de tudo gira em torno daquilo que o apóstolo Paulo falou, sobre sermos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. É uma ideia poderosa mesmo, né? Poderosa e, assim, fundamental. O ponto de partida desse material é bem claro, sabe? A santificação, esse processo todo de se tornar mais parecido com Cristo, não é vista como, sei lá, uma conquista pessoal, um troféu do nosso esforço, não. Pelo contrário, é descrita como uma obra de Deus mesmo, que começa e é mantida pelo Espírito Santo. O legal dessas notas, eu achei, é que elas colocam em diálogo várias vozes importantes da tradição cristã. Ah, sim, eu vi os nomes lá. Gente como John Stott, N.T. Wright, Jonathan Edwards, cada um traz um ângulo um pouco diferente sobre o que significa essa vida no Espírito. Uma expressão que o Stott usa bastante, né? Muito ligada lá em Romanos 8. Sim, Romanos 8 é central para ele, né? Exato. E para a gente organizar um pouco a nossa conversa, vamos seguir a trilha do próprio material, tá? Vamos focar em 3 ações principais do Espírito que ele destaca: o convencimento, a transformação e a capacitação. Beleza, perfeito. Vamos começar então por essa parte do convencimento. Sou um pouco pesado, talvez. Convencer do pecado. Como é que as fontes dizem que o Espírito faz isso de um jeito que leva à mudança? E não só, sei lá, à culpa ou ao desânimo? Boa pergunta. O texto menciona aquela passagem de João 16, né? Que diz que o Espírito convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí ele traz uns exemplos para ilustrar isso. O Jonathan Edwards, por exemplo, aparece com uma ideia que eu achei fascinante. Ele fala que o Espírito desperta o que ele chama de afeições santas. Isso, as afeições santas. E o que seriam essas afeições, né? Na visão do Edwards, que o material apresenta, são os nossos desejos, sabe? Nossas emoções mais profundas sendo reorientadas por Deus. É começar a amar a beleza da santidade de Deus e, ao mesmo tempo, sentir um desgosto, um nojo mesmo genuíno pelo pecado. A mudança começa no coração, entende? No que a gente deseja, não só no que a gente faz ou deixa de fazer. É uma mudança interna, bem radical que o Espírito iniciaria. Entendi. É tipo mudar o querer lá na raiz mesmo. E o material também cita o Charles Finney, que me pareceu ter uma pegada mais prática. Ele enfatiza a necessidade de se consagrar totalmente, sabe? De depender do Espírito para lidar com os impulsos da nossa natureza humana, aqueles que vão contra Deus. Parece que complementa a visão do Edwards, não acha? Exato. São ênfases que se somam, se complementam. E o ponto crucial aqui, segundo o material, é o porquê desse convencimento ser tão importante. A ideia explorada ali é que ele funciona como se rasgasse um véu, sabe? Uma ilusão. Uma ilusão? Como assim? Ele nos faz enxergar a gravidade do pecado de um jeito que, talvez sozinhos, a gente não perceberia. E mais importante ainda, ele direciona nosso olhar para a solução, para a justiça que não vem de nós, mas de Cristo. As fontes até mencionam Romanos 3 aqui, falando da justiça de Deus revelada em Jesus. Certo. E olha que interessante, não é algo pontual, que acontece só lá no comecinho da caminhada de fé. O Salmo 139 é lembrado. Naqueles versos, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Ah, sim, conheço. Isso sugere uma busca contínua, um convite para o Espírito continuar nos mostrando onde a gente precisa mudar. Isso gera humildade, né? E disposição para obedecer. Faz todo sentido. Não é para ser um sermão acusatório, então. É mais como uma luz que revela tanto o problema quanto a saída. E essa luz contínua mantém a gente humilde, pé no chão. E na prática, como esse convencimento se desdobra? O que acontece depois? O material é bem claro nisso. Ele leva a um chamado prático duplo, digamos assim. Primeiro, arrependimento, que é descrito não só como sentir tristeza pelo erro, mas como uma mudança real de mentalidade, de rota de vida mesmo. Mudar a direção. Isso. E segundo, obediência. Ou seja,
colocar em prática essa nova direção, viver de acordo com a justiça de Cristo que agora a gente entende e recebeu. As referências bíblicas que eles citam para isso são Atos 3,19, que fala de se arrepender e se converter, e Efésios 4, 22, 24, sobre se despir do velho homem e se revestir do novo. O convencimento pelo Espírito, então, é como um motor que impulsiona essa dinâmica. Arrependimento e obediência contínuos. Ok, falamos sobre o Espírito nos convencer do erro e apontar para a justiça de Cristo. Mas, saber que algo está errado e até desejar o certo não é a mesma coisa que conseguir mudar, certo? Dá para querer muito e não conseguir. Exatamente. Imagino que é aqui que entra a segunda ação do Espírito que você mencionou, a transformação. Como o material descreve essa passagem da convicção para a mudança real? Para a gente ficar mais parecido com Cristo. Perfeito, é isso mesmo. Se o convencimento abre os olhos, a transformação muda o ser. É mais profundo. O texto volta lá para 2 Coríntios 3,18. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Essa expressão de glória em glória é chave aqui. Ela sugere um processo, sabe? Não é de uma vez. Não é num passe de mágica. É algo que acontece aos poucos. E envolve se render a Deus, aceitar a disciplina, a correção que vem dele, e também construir ativamente hábitos que refletam o caráter de Cristo. É um trabalho contínuo, uma jornada. E as vozes da tradição? O que elas dizem sobre essa transformação? O Stott, o Wright? O John Stott, por exemplo, ao analisar Romanos 8, chega a afirmar algo bem forte que está citado no material. Ele diz que, sem o Espírito Santo, o discipulado cristão seria inconcebível. Nossa, inconcebível. É forte mesmo. Para ele, é o Espírito quem dá vida, quem direciona, quem torna possível viver essa nova realidade em Cristo. Sem ele seria só esforço humano, sabe? E fadado a fracasso. Já o N.T. Wright, ele traz outra perspectiva que eu acho fascinante, conectando a vida no Espírito com a ideia do templo. Teologia do templo. Como assim? Explica melhor isso. Pensa assim. Lá no Antigo Testamento, o templo era o lugar da presença especial de Deus na terra, certo? Certo. O Wright, segundo o material, argumenta que com a vinda do Espírito, depois de Cristo, nós individualmente e como igreja, nos tornamos o novo lugar onde Deus habita, pelo seu Espírito. Nós somos o templo? Exatamente. Isso eleva a santidade de algo meramente pessoal para uma responsabilidade quase cósmica, entende? Uma vocação de ser o reflexo visível da presença de Deus no mundo. E isso exige uma santidade concreta no corpo, na comunidade. Não é só ideia, é vida real. Uau, isso dá uma dimensão bem maior para a busca por santidade. Muda a perspectiva. E como essa transformação acontece na prática? Quais são os mecanismos que o material aponta? O material aponta para alguns mecanismos específicos, sim. Primeiro, a renovação da mente, que está lá em Romanos 12,2. A ideia é que o Espírito age reconfigurando nossa forma de pensar, nossos valores, nossos desejos, alinhando tudo isso com a vontade de Deus. E como ele faz isso? Pelos meios que Deus nos deu, né? O contato constante com a palavra, a Bíblia, a oração, que nos conecta diretamente a Ele, e a comunhão, a vida junto com outros cristãos, onde a gente é moldado, encorajado, corrigido. Faz sentido. Usando os meios de graça. Isso. E segundo, temos o famoso fruto do Espírito. Aquela lista de Gálatas 5, sabe? Amor, alegria, paz, paciência. Sim, claro. E isso é apresentado como uma evidência visível, o resultado natural de quando a seiva do Espírito está fluindo na gente. Não é algo que a gente produz na força do braço, entende? Mas que floresce como resultado da vida dele em nós. Interessante essa conexão entre renovar a mente e dar fruto. Parece que uma coisa alimenta a outra, né? E o material menciona algo sobre as visões pentecostais aqui também, certo? Sim, tem uma breve menção. Cita autores como Stanley Horton e Anthony Palma, que são representantes do pentecostalismo clássico. A distinção que eles fazem, segundo o texto, é entre certas experiências mais, digamos, marcantes do Espírito, como que eles chamam de batismo no Espírito Santo, que eles associam mais diretamente ao poder para testemunhar. O poder. Isso.
E a obra contínua de santificação, que é esse processo gradual de transformação do caráter que a gente está falando. Embora eles vejam as duas coisas como relacionadas, claro, e obras do mesmo Espírito, eles diferenciam a função principal de cada uma. A santificação, para eles, também é um processo que dura a vida toda. Entendido. Fica clara a distinção, mas também a conexão. Então tá, o Espírito nos convence da verdade, ele nos transforma por dentro. Mas parece que ainda falta algo. Falta força para viver tudo isso no dia a dia, né? Para enfrentar as dificuldades, para realmente fazer a diferença no mundo. É aí que entra a terceira ação que você falou, a capacitação. Exatamente aí. Convencer e transformar internamente é crucial, mas as fontes exploram que o Espírito não para por aí. Ele também nos equipa para agir, para viver essa nova vida de forma concreta no mundo real. O texto-chave aqui é Atos 1.8, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Poder. Esse poder, dynamis, em grego, de onde vem nossa palavra dinamite, não se limita só aos dons espirituais extraordinários, embora possa incluí-los. O material fala de uma ousadia santa. Ousadia santa, gostei disso. Ousadia para quê exatamente? Olha, ousadia para obedecer a Deus, mesmo quando é difícil, quando é impopular. Ousadia para resistir às tentações, às pressões do pecado. E até mesmo ousadia para sofrer por causa da fé, se for preciso, mantendo a fidelidade a Cristo. É uma força divina mesmo para viver a vida cristã de forma autêntica e corajosa. E quem fala mais sobre isso? As vozes citadas aqui vêm mais do campo pentecostal, que geralmente enfatiza essa questão do poder. Roger Stronstad, por exemplo, olhando para os livros de Lucas e Atos, ele enxerga o Espírito principalmente como aquele que capacita a comunidade para a missão, sabe? Para um testemunho profético. Já o Gordon L. Anderson, também nessa linha, enfatiza como esse poder se manifesta na prática, em maior consagração pessoal, em reverência a Deus e em amor ativo pelas pessoas. Entendi. Mas e a questão da orientação? Porque ter poder sem direção pode ser meio perigoso, né? Como a gente sabe o que fazer com esse poder? Ótima pergunta. O material aborda isso sim, conectando o poder à verdade. Lembra das promessas de Jesus lá em João 14 e 16? Que o Espírito guiaria em toda a verdade e faria lembrar os ensinamentos de Jesus? Lembro, sim. Isso significa que o Espírito não só dá força, mas também ilumina a nossa compreensão das Escrituras. Ele nos ajuda a aplicar a palavra às situações da vida e a discernir a vontade de Deus. Tem até uma citação do Stanley Horton aqui que eu achei bem equilibrada. Ele diz que o Espírito guia, trazendo à luz o que já está na palavra. Ah, isso é importante. Trazendo à luz o que já está na palavra. Exato. Isso é importante porque oferece um critério, uma âncora na revelação escrita de Deus. Evita que a gente se perca em subjetivismos ou ideias estranhas, né? Com certeza. Então, o poder do Espírito anda junto com a palavra de Deus, isso dá segurança. E qual é o resultado visível dessa capacitação guiada pela palavra? O resultado, segundo as fontes que a gente está vendo, é coragem e coerência. A vida da pessoa passa a refletir a mensagem que ela acredita e proclama. Tem uma sintonia. Citam 2 Timóteo 1:7, que diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Uhum. E também Atos 4:13, onde as autoridades lá de Jerusalém ficaram admiradas com a ousadia, parresia, em grego, que é falar com franqueza, com confiança de Pedro e João, mesmo eles sendo homens simples, sem letras. É verdade, essa cena é marcante. É uma santidade que se torna visível, tangível, sabe? Que impacta quem está ao redor. Convencimento, transformação, capacitação. Nossa, fica muito claro o papel central do Espírito em tudo isso. Mas o material também mencionou rapidamente outras perspectivas teológicas, né? Você falou de Amos Yong, por exemplo. Sim, o texto faz um rápido sobrevoo por outras vozes, mas para mostrar a amplitude do tema mesmo. O Amos Yong é apresentado como alguém que pensa a obra do Espírito, a pneumatologia, né, o termo técnico, de forma bem abrangente.
Ele conecta isso com uma igreja carismática, sim, mas também inclusiva, voltada para a missão e a justiça social. A santidade para ele teria um horizonte comunitário e missionário muito forte. Interessante. E do outro lado? Do outro lado do espectro, digamos assim, a gente tem a ênfase do Jonathan Edwards, que já falamos um pouco. O foco dele é mais na beleza interna, nas afeições santas que são geradas pelo Espírito no coração do crente. Entendi. E qual a intenção do material ao mostrar essa variedade toda? Só para confundir? Não, acho que não. Acredito que a intenção ao apresentar esse panorama é mostrar que, embora existam diferentes ênfases, elas não são necessariamente excludentes. Pelo contrário, elas podem se complementar, sabe? Ah, tá. Como assim? Alguns autores, como o Stromstad e o Anderson, e o Palma com suas nuances, focam mais na experiência do poder do Espírito para a missão, para o testemunho da igreja no mundo. Certo, o lado mais para fora. Isso. Outros, como o Stott, o Edwards, o Finney, dão mais peso à transformação interior, à ética, à formação do caráter cristão, o lado para dentro, digamos. Uhum. E ainda outros, como N.T. Wright, buscam conectar tudo isso à grande história da Bíblia, a nova criação que Deus está inaugurando através de Cristo e do Espírito, olhando o quadro geral. Entendi as diferentes ênfases. Mas o ponto que une todas essas perspectivas e que o material faz questão de ressaltar é este: ninguém ali sugere que a santificação, esse processo de crescimento e semelhança com Cristo, seja possível sem a ação indispensável e central do Espírito Santo. Ele é o protagonista divino dessa história na vida de quem crê. Isso é consenso entre eles. Nossa, fazendo um balanço de tudo que a gente conversou aqui baseado nessas fontes, fica muito claro, né? O Espírito Santo não é um mero ajudante ou uma força impessoal, tipo a força de Star Wars. Ele é apresentado como o agente divino central e ativo na santificação. Pessoa divina mesmo. Recapitulando rapidinho as 3 grandes ações que a gente explorou. Ele age nos convencendo da verdade sobre nós mesmos, sobre o pecado e sobre a justiça perfeita de Cristo. Isso. Ele age nos transformando por dentro, moldando o nosso caráter à imagem de Jesus, num processo que dura a vida toda, de glória em glória. Exato. E ele age nos capacitando com o poder do alto para vivermos de forma santa e sermos testemunhas eficazes nesse mundo, com ousadia e coerência. Perfeito. O material parece conectar bem essas duas coisas, a nossa posição segura em Cristo, aquilo que alguns chamam de santificação definitiva ou posicional, a nossa identidade já garantida nele, com esse processo diário de crescimento, a santificação progressiva. E o Espírito Santo é essa ponte viva, sabe? A energia divina que conecta essas duas realidades na nossa experiência. Exato. E é fundamental perceber que a conclusão que emerge das fontes não é de passividade. Isso é muito importante. Não é se o Espírito faz tudo, então eu cruzo os braços e espero acontecer. Seria cômodo, mas não é isso, né? Definitivamente não. Pelo contrário, a ideia forte que surge é de uma dependência obediente. Gostei dessa expressão que o material usa. Ou seja, a gente reconhece nossa total dependência do poder do Espírito, sem ele, nada feito mesmo. Mas a gente responde a essa graça com obediência ativa, com engajamento. Dependência e obediência juntas. Exatamente. E como isso acontece na prática, as fontes apontam para aqueles meios de graça que a gente já mencionou antes. Mergulhar na palavra de Deus, cultivar uma vida de oração, viver em comunhão real com outros irmãos na fé e participar da missão de Deus no mundo. Ajudar as pessoas, falar de Cristo. Os pilares da vida cristã, basicamente. Sim, e tudo isso feito não confiando na nossa própria força, claro, mas em cooperação ativa com o Espírito. É como se ele nos desse a energia e a direção e nós entrássemos no carro e dirigíssemos seguindo o mapa que ele dá. A fonte até termina lembrando aquela frase marcante do profeta Zacarias, né? Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Linda essa passagem. E essa ideia de dependência obediente é muito forte mesmo, traz equilíbrio. E nos deixa com a última reflexão, talvez, uma provocação final.
O material sugere, em alguns pontos, ações práticas como vigiar os pensamentos, cultivar um fruto específico do espírito, que a gente percebe que está faltando, ou testemunhar com um ato concreto de amor ou serviço. Pensando nisso tudo que a gente conversou, como será que a escolha intencional de uma dessas práticas, só uma, poderia aprofundar nossa cooperação com o espírito no dia a dia? Talvez já começando nesta semana mesmo. Fica aí a pergunta para cada um refletir, né?